E eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que em termos de mudança de comportamento, behavior mesmo, quando a gente olha, a gente teve um case de sucesso aqui no Brasil, que foi o tabagismo. Apesar de a gente ver um crescimento sensível para o consumo do cigarro eletrônico, né, a gente percebe que esse foi um case de sucesso. Por que a gente conseguiu mudar o tabagismo, mas o comportamento sedentário é uma coisa que a gente não consegue mudar? Por que as pessoas não aderem à mudança desse comportamento? Eu acredito que, você pensando em hábito, uma coisa é você abandonar um hábito que foi maciçamente divulgado o quanto faz mal, e além disso você sobretaxou, você criou ali uma dificuldade para que a pessoa acessasse isso. Criou, por exemplo, regras. Antigamente na novela o cara fumava, você no avião fumava, você foi criando regras que dificultassem isso. A grande diferença do sedentarismo é que não é você deixar de fazer alguma coisa, é você fazer alguma coisa. Tá? Então, você ser proativo para uma coisa que, na evolução da espécie, a gente sempre fez movimento por necessidade e eu não tenho necessidade, de novo, é a primeira geração que vai ter que incluir o movimento como uma decisão consciente. Porque para sobreviver está sossegado, mas para viver com qualidade não, porque meu corpo precisa. Então é um grande desafio você mudar a história do sedentarismo. Mas você tem vários exemplos no mundo que mostram sucesso. Mas aí você mexe no meio ambiente. Então os exemplos que eu conheço bem-sucedidos, de Amsterdã, de Copenhague, de Seul, aí você fala, pô, Seul é uma capital tão grande quanto São Paulo, mas lá tem um sistema forte de premiação, você mexeu no meio ambiente, criando uma estrutura que a pessoa, além de ficar mais aberta a fazer o movimento, ela é premiada toda vez que faz. E o que eu percebo trazendo isso para o mundo corporativo de anos e anos? Você tem um primeiro ponto, que é a dificuldade de quem é do RH entender isso do movimento. Porque não é um cara da atividade física, não é um cara, muitas vezes, da saúde em si, e o ser humano, ele sempre quer o atalho, porque foi assim que ele sobreviveu. Ele inventou a roda, inventou o fogo, ele vai inventando coisas para facilitar a vida. O RH é igual. Ele quer que você chegue com uma solução digital, prática, que todo mundo vai aderir e beleza, não vai rolar. Né? Então, o último Conar que eu fui, sei lá, tinha 30%, 40% dos estandes prometendo ali uma solução digital para um problema que é extremamente complexo. Então, você tem que entrar na cultura da empresa. E o grande case de sucesso para mim é do Abílio Diniz. Mas era a cultura do Abílio, que ele fez o Pão de Açúcar incorporar, e quando ele sai, a empresa não tinha aquela cultura. E se perde rapidamente. Então, entrando numa empresa, tem que ter uma conversa muito honesta com quem está lá. Falar, a gente precisa criar uma cultura. E sem preconceito com o movimento. Porque eu acredito que grande parte dos RHs, apesar de falar que não, tem preconceito em admitir que esse ciclo vicioso, para se tornar um ciclo virtuoso, ele tem que sair do movimento. Ele tem que sair do movimento. O estilo de vida, ele está na base desse problema. Você não consegue mudar em cima se você não mudou o alicerce. Tá? Então, você vai num especialista em sono, ele vai falar para você fazer atividade física. Você vai entender seu corpo, você vai entender que se você fizer atividade física, você tem dois sistemas que regulam o sono, um é o ciclo circadiano, que com atividade física você vai conseguir regular. E o outro, que é o sistema adenosina, que quanto mais energia você produz, mais adenosina se acumula, mais sono você sente. Então, qualquer especialista de sono, medíocre, vai falar para você fazer atividade física. Então, tem que ter um programa de incentivo à melhoria da qualidade de vida. Ah, eu assino o Wellhub, eu assino a Total Pets. Cara, se você não tiver um programa da empresa, e nessa empresa, o que for fazer sentido, você vai acoplando, senão, você melhor do que eu sabe, que qualquer um desses programas, se passar de 5% de adesão, você sabe do que eu estou falando. Uma última pergunta, Tala. A gente tem percebido com essa questão do emagrecimento, ou seja, a gente de fato tem uma população preocupante no Brasil que é obesa. Né? A obesidade grau 1, acho que a vasta maioria já está nessa condição, a gente observa na rua, né? De cada 10 pessoas está passando, você observa que realmente, pelo menos aqui em São Paulo, uma grande metrópole, isso afeta. Nas empresas não preciso nem te dizer, claro. Né? E a gente está olhando o advento das canetas, com uns processos de emagrecimento rápido, com uma privação alimentar importante, né? E um dos dados que a gente teve dentro da empresa, agora uma pesquisa que a gente fez na Bicare, é que 80% dos programas estão focados na mudança de estilo de vida e a emagrecimento. Então, de todos os programas que são realizados, pouquíssimos conseguem levar 1/3 dessa população, né, menos de 30%, a maior parte, 10% dessa população, até o final do programa. Então o programa tem um objetivo, tem começo, meio e fim, mas nem 10, 15% da população que entrou consegue completar as 12 semanas de programa. A gente vai observar para as clínicas de saúde, outros setores também,
programas de saúde mental, programas de emagrecimento, a gente vai olhar para programas de reprodução humana, então muita gente que está com processo de emagrecimento não permanece no programa, o diabético que não permanece no programa, e esse é um grande desafio, né? Aí pegando um gancho do que você traz, o desafio é comportamental, é de aderir a um programa. O que a gente pode fazer hoje, e aí especificamente nos programas de emagrecimento, pensando mesmo em programas como clínicas, os influencers estão criando os programas, o que a gente pode fazer nesses programas que garanta a maior permanência dessas pessoas durante o programa? A gente sabe que o programa, para ser efetivo, ele tem que ter uma duração mínima, mas se eu não consigo envolver as pessoas durante todo esse processo, obviamente a gente não vai conseguir o resultado. O que a gente pode fazer? Qual é o conselho prático que você daria para engajamento e adoção de programas de saúde? Assim, as 3 primeiras semanas, os 3 primeiros meses, né, é muito pouco importante se você vai perder peso, se você vai ficar forte. É muito mais importante você criar uma conexão ali no hipocampo, você ir criando o hábito. O tempo mínimo para se criar um hábito são 3 meses. Então, os programas todos que eu levei para a empresa, cidade, enfim, ele parte de coisas muito simples, nesses 4 pilares, né, sono, atividade física, saúde emocional, alimentação, coisas muito simples que você vai conseguir em 90 dias executar 70 vezes. Né? Esse é o ponto, porque a maioria dos programas, ele fala, olha, você tem que fazer tanto de atividade física. Né? A pessoa, quando não consegue, ou sente dificuldade, ou sente um desconforto, ela para. Quando ela vai pensar em reduzir quantidade de calorias consumidas, o corpo ele tem um padrão. Se você sai de 2.200, passa para 1.300 da noite por dia, é muita inocência achar que o seu corpo não tem os mecanismos que vão fazer você voltar para o padrão anterior. Então, o que a gente aprendeu é que você tem que propor democraticamente coisas muito simples, que a maioria das pessoas atinjam, e que vá se criando hábitos e comportamentos para que isso vá evoluindo aos poucos. Porque quando você atinge em 3 meses uma meta, perdi 1,5 kg, muitos programas vai ser considerado um fracasso. Mas quando você vai olhar esse 1,5 kg, o cara está dormindo meia hora a mais. O cara está se movimentando, em vez de 3.500 passos, 5.000, 6.000 passos. Mas 6.000 é menos que 7.000, não vale nada. Vale muito. Vale muito. Né? E na alimentação? Na alimentação eu comia 2.200 calorias, não consumia fibra. Hoje eu consumo 2.000 e como uma fonte de fibra por dia. E consumo uma fibra de fonte por dia. Então, no fim, você já começou a mudar esse comportamento e você vai iniciando um novo ciclo. Né? Então, o mais importante, de novo, é você ter uma cultura desse lugar. Né? Tem uma questão hoje que transcende as empresas, que é o medo de se falar em combate à obesidade. Né? Então, eu, para conseguir implementar numa grande rede de farmácia um programa onde a circunferência abdominal ia ser um preditor ali de saúde, enfim, de uma série de premiações, cara, foi um caos. Né? Você é gordofóbico. Não. Aumento de circunferência abdominal está ligado a aumento de câncer, de doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, ansiedade, Alzheimer. Agora, como que eu vou alcançar isso? Né? Não é discriminando uma pessoa, mas é criando um programa onde seja acessível todo mundo a dar espaço. Entendeu? Eu sempre falo que aqueles 15, 20, 30% de uma empresa que frequenta academia, que come bem, esse cara não é problema. Esse cara nem precisa participar desse meu programa. Seria maravilhoso ele ser um embaixador. Mas esse programa ele tem que pegar aquela pessoa que está dando 2.000, 2.500 passos que dorme tudo. E reconhecer. Poxa, gente, estive aqui com o Márcio. Obrigado, meu amigo. Super generoso. Eu acho que se você está aí dentro da empresa tentando implementar um programa que realmente gere as transformações, é muito importante entender, como o Márcio trouxe, que é um problema sistêmico. Eu tenho que olhar o contexto da empresa, sem dúvida nenhuma, mas eu preciso olhar a vida do indivíduo como um todo. Acho que o Márcio traz isso de maneira brilhante. E também que as áreas, elas estão interconectadas. Então não adianta eu olhar só para a saúde mental como desfecho e esquecer do estilo de vida das pessoas, o comportamento ativo e sedentário, olhar para o sono, porque esses fatores coexistem e eles se influenciam. E no final do dia, a gente sabe, a gente tem visto, vocês têm visto, que o comportamento sedentário, a inatividade física, os hábitos alimentares, o estilo de vida de maneira geral, é um grande preditor do adoecimento mental. E sim, a gente tem que olhar o adoecimento mental como desfecho, né, olhar o que está acontecendo lá nos afastamentos, da própria sinistralidade, mas entender que tem uma relação causal muito óbvia, que é o estilo de vida das pessoas. Então, Atala, obrigado pelo carinho. Obrigado a você. É um prazer, a gente se fala.